Ok. Então, sim, oficialmente começamos. Vamos falar das hoje. Cíntia, bom Oi, dia. Tudo bem, irmã Neuza? oi, Rapaz, esse sim. material vai ficar gravado igual o Avance? Não Não tem tô, plataforma, mas vai ficar no WhatsApp? não. Eu vou Não. gravar, irmã, e vou liberar para quem não veio à aula. Ah, tá. Por exemplo, Tá. teve algum imprevisto e me comunicou que não podia Sim, estar aqui, tá? E sim. aí eu Tá vou legal. mandar o link para essa pessoa que não pôde vir Perfeito. porque teve algum imprevisto, tá bom? Uhum, perfeito. Obrigada. Tá Bom bom? dia. Bom dia. Bom dia. Por quê, gente? Porque eu quero que você esteja aqui ao vivo comigo, interagindo, conhecendo os irmãos, tá? É uma tendência nossa. E aí você vai me dizer, uau, mas eu queria tanto ouvir de novo. Então você pode pegar o seu áudio do seu gravador do seu celular e colocar aí para gravar. E você vai ouvir. E você vai poder depois também ficar ouvindo outras vezes, né? Tá bom? Mas aqueles que precisarem por exemplo, a gente tem irmãos hoje que estão no mercado solidário, me mandaram mensagem, não poderiam estar aqui. Então, eu vou mandar o link depois para eles poderem assistir essa aula. Então, como eu ia dizendo, a profecia ela é humilde. Então, 1 Coríntios 8:2 diz que se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Todos têm capacidade de ver, ouvir, sentir e perceber. Cada um enxerga apenas uma parte. Cada um de nós enxerga apenas uma parte. Por isso que em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai dizer lá no verso 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Então, o ministério profético, ele só será realizado de uma maneira, segundo as Escrituras, eficaz no corpo de Cristo. Por quê? Porque é em parte. Eu tenho uma parte, você tem outra, o irmão Guilmar tem outra, a Carla tem outra, a Neuza tem outra, a Juliane tem outra, a Marilene tem outra. Cada um de nós carrega uma parte. Um dia vai vir o que é completo. E aí o completo é a revelação de quem Jesus é. E aí nós, com o corpo glorificado, como dele, estaremos entendendo as coisas de uma maneira ampla, completa, mas agora é só em parte. Então, cada um de nós precisa estar nesse corpo para que haja esse completado que o Espírito Santo vai fazendo. Amém? Então, aqui, ó, sejamos completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, Efésios 4:2. Então, eu quero que você leia o Amor e Profecia, leia cada protocolo dos 13 protocolos que estão aqui, porque são eles que serão a base para a nossa caminhada durante todo o tempo que estaremos aqui. Estou até pensando em fazer uma live fora desse tempo aqui de estudo, que eu vou entrar no livro do manual agora, para destacar o, os pontos. Então, a gente vai entrar já nesse aqui. Eu não sei se Pedi você. uma foto até. Sim. Não sei se alguém quer falar ou deixou o áudio por engano. Então, eu não sei se você já está com esse material, esse foi o recomendado para quem estivesse aqui. Então, eu vou considerar que você leu. Eu até ontem estava pensando, falei, meu Deus, será que eu devo ler todo o material, o capítulo 1 com eles, e a gente fazer o exercício juntos aqui no final, a gente tentar fazer algum exercício junto, como o pessoal do Fazendo Sentido, que eu já vi que estão aqui, faz. Eles também têm aí um estudo, um grupo de estudo, que, que é o Fazendo Sentido, que é o Conhecendo Mais a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Então, eles fazem assim, e eu fiquei pensando, Deus, como o Senhor quer, qual é a maneira mais efetiva. Eu tenho tantos exemplos na prática e testemunhos para trazer, e se a gente ficar com a leitura, talvez eu não consiga compartilhar com vocês. Então, fique atento, porque pode ser que eu faça algumas lives também lá no Instagram, e aí a gente também alcança outras pessoas. Mas quem estiver aqui no estudo vai entender mais, vai compreender melhor quando eu fizer a live lá, tá?
para a gente tratar de aspectos que talvez aqui eu não consiga destacar. Então, você está com o livro, pega o seu livro, Treinamento Básico para o Ministério Profético. E capítulo 1 trata do propósito do ministério profético. Este capítulo explica como o dom profético, no Novo Testamento, deve explorar o impacto que a profecia tem sobre a vida das pessoas e identificam os valores fundamentais que devem motivar o ministério profético. Então, assim, de cada um desses pontos que o autor traz, eu vou destacar o que eu acredito ser muito importante. Eu quero que você leia, porque você lendo, o Espírito Santo vai trazer para você o conhecimento da base, daquilo que é muito importante que você aprenda com ele. Mas se eu for ler todo o capítulo primeiro, eu não vou conseguir discorrer com você no final aqui para a gente ter uma compreensão ainda maior. Então, o primeiro ponto que ele destaca, o ministério profético em busca do tesouro. O autor começa dizendo que muitos estão familiarizados com Jeremias 29:11, ok? Esse texto é comum da gente ouvir nas pregações, nas nossas igrejas. Nós ouvimos muito sobre que os pensamentos do Senhor que são pensamentos de bem. Então, ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus fez esta declaração enquanto eles estavam no cativeiro da Babilônia por 70 anos, porque haviam desobedecido a Deus. Apesar de seu comportamento, o profeta Jeremias emitiu uma palavra profética de que maneira? Encorajadora a eles. Na semana passada, nós destacamos 1 Coríntios 14, que trata da maneira como o ministério profético vai se mover. Então, o ministério profético, né? O apóstolo Paulo diz, aquele que profetiza faz para encorajar, não é? Consolar e edificar, em algumas versões. Então, a gente tem um ministério profético como esse que vai trazer o tesouro que está escondido dentro das pessoas. Deus muitas vezes usa o ministério profético da mesma forma hoje. Eu estou lendo aqui, estou no segundo parágrafo dessa página 13. Apontando para o potencial das pessoas e não necessariamente para a sua condição atual. Então, aqui eu quero fazer uma pausa e dar um exemplo. Essa semana atendi uma pessoa, num dos postos de saúde que eu trabalho aqui. A gente tem um grupo de saúde mental lá. E essa mãe, ela veio reclamar que a filha estava confrontando ela porque queria carregar um peso maior do que a filha aguentava carregar, queria carregar a criança, queria carregar a mochila. E ela ficou brava e falou para a filha não fazer, a filha de 12 anos, e ela disse que ela aguentava fazer isso. E ela se irritou por esse posicionamento da filha. Eu fiquei ouvindo, e gente, eu quero trazer para cá algo que você coloque em prática no dia a dia, porque é sobre isso que Deus está fazendo. Não é só para que você se encha de conhecimento, porque o conhecimento levou um povo, os fariseus, Jesus não aguentava nem andar com eles, conheciam muito sobre a lei, mas não identificaram quando a vida de Deus estava aqui na terra, não conseguiram ver, porque Jesus era tão comum. O que Deus está falando é, você é uma pessoa comum, que eu chamei para fazer algo grandioso. Você é uma pessoa comum, que de repente ninguém acredita, como pode vir alguma coisa boa dessa pessoa que nasceu nesse lugar? Foi assim que falaram com Jesus, gente. O tesouro está dentro de você e eu quero que você pare para ouvir o que eu estou te dizendo agora, que essa mãe, ela chegou brava e estava muito estressada com outros pontos, esse foi um dos pontos. E eu deixei ela falar, então eu perguntei para ela, será onde que a sua filha encontrou tanta força? Ela parou. Falei, será que
Você já parou para pensar que você é um bom modelo para ela? Tanto quanto o que é bom, quanto o que não é bom? Eu nunca uso palavra ruim, gente. Fico tomando cuidado com as palavras, sabe? Que a gente tende a guardar mais o que é ruim. Então eu digo o que não é bom, o que não beneficia. Essa filha aprendeu com quem? Carregar pesos, carregar, superar. Com quem? Como que essa filha tem essa força? Então eu pude falar para ela que eu amo as escrituras porque lá diz que se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Olhar para o que a filha carrega, não a rebeldia dela, porque a rebeldia dela tem a ver com que ela ainda não sabe quem ela é. Ela é imatura, ainda está construindo as emoções, né? Identificando. Mas eu estava ali para olhar para essa mãe e encontrar o tesouro dentro dela. E eu falei, você é forte. Então, sua filha já com 12 anos já acha que é forte. Já quer carregar tudo. Gente, como mudou aquele encontro. Deus vai tratar com você no seu pessoal de uma forma muito impactante. Muito impactante. Você não está na Terra por acaso. Você não veio aqui por acaso. Você carrega um tesouro. Então, vira a página. Vamos conversar aqui, ó. Vira a página. A página 14 diz: o preço que Jesus pagou na cruz determinou o valor das pessoas que ele comprou para si. Ele comprou as pessoas para si. Primeiro parágrafo, ele vai dizer: Deus viu algo bom em nós, mesmo quando ainda éramos pecadores. Coloca, você percebe que o texto coloca no passado, quando eu ainda era pecador. Ele me amou primeiro. É uma condição, gente, é uma condição real. E para agora, sabe? Então eu era. Minha natureza não é pecadora, embora eu ainda peque. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Não é? Então, olha, não é tão difícil assim. Quando a gente julga alguém, está pecando. Porque a Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Então, a gente tem aqui algumas coisas para a gente pensar, sabe? Essa não é a tua natureza mais, pecadora. Se você entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, publicamente, batizou, tornando público a sua escolha de o velho homem fica embaixo e quando eu saio das águas, a nova criatura é que levanta ali. Essa é a sua nova natureza. E agora você está debaixo de uma nova aliança. Eu vou destacar isso aqui que eu achei muito interessante, que o autor fala assim, ó. Não é preciso ter um dom profético para ver o pecado em pecadores ou o lixo na vida das pessoas, dos cristãos. Entretanto, é preciso ter os olhos de Deus para enxergar pessoas quebrantadas como Simão. E aí ele vai dizer que Simão significa cana quebrada. Está me acompanhando aí? E no meio do seu quebrantamento, chamá-las de Pedro. Então, olha aqui, o significado do nome Simão é cana quebrada. Então Deus chama ele de quê? Pedro. Que significa o quê? Aleluia! Deus vê o tesouro, Deus vê ele. Ele comprou as pessoas para si. O sangue dele é que fez isso? Ele diz que no meio do seu quebrantamento, chamá-lo de Pedro, que significa rocha. Finalzinho aí desse primeiro parágrafo, ele diz: o verdadeiro ministério profético está à procura do ouro no meio da sujeira da vida das pessoas. Irmãos, tudo que o inimigo faz na nossa vida, o inimigo ele quer embaçar a visão. Eu tenho pedido tanto, Deus, que me ajude a me ouvir mais.
que alguém só muda o comportamento quando ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. E a palavra, ela pode trazer para a pessoa a confirmação daquilo que você não quer que seja o modelo. Por exemplo, quando a gente fala, não tem mais jeito. Quando a gente, às vezes, de uma maneira tão automática, a gente fala automático. E então a gente vai confirmar isso na vida de alguém, que a gente não quer que seja aquele modelo, aquele formato. Então, o objetivo do dom profético está aqui no segundo parágrafo, quando ele diz: o dom de profecia não é simplesmente bater nas costas das pessoas, dizer coisas boas sobre elas mesmas e fingir que não há nada negativo em suas vidas. Não, presta atenção, não é isso. Mas, em vez disso, as palavras proféticas são tão sobrenaturalmente poderosas que elas realmente podem desenterrar o ouro do coração das pessoas. Ouro que está escondido sob a sujeira de suas vidas. Isto muitas vezes as retira das confusões da vida, livrando-as da culpa, da vergonha e do pecado. Essa condição, culpa, vergonha e pecado, é uma condição das trevas e não do reino da luz. Isaías 61 diz o quê? No lugar, então o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar a boa notícia, boas novas, para declarar sobre a vida daqueles que estão com prantos, espíritos angustiados, declarar que eles são carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, declarar alegria, coroá-los de alegria. Essa é a condição do céu, irmão. Essa é a condição que é o original, é a forma como Deus nos escolheu. E aí é muito importante que agora eu vou entrar num outro ponto, lá no finalzinho da página 14. Ele fala a partir de que aliança você está profetizando. Isso é muito importante. Foi até uma das oficinas, a Escola Avance, ela fez esse ano, no ano passado, a conferência e me convidaram para falar sobre o Ministério Profético e perguntou o que nós tratamos lá dos 5 ministérios de ofício, que são pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres. E aí eu falei sobre, junto com os outros ministros, sobre o ministério profético, e eles me pediram um tema, então eu falei, Deus, que tema? Ele falou, comigo, fale sobre a nova aliança, o profeta da nova aliança. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, firmada em superiores promessas. Superiores, irmãos. É mais elevado. Eu hoje de manhã tomando banho, eu falei, Senhor, trata comigo de algo novo, porque Deus é Deus de novidade de vida. Então o Senhor falou, eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias. Eu falei, pronto, agora sim, agora estou entendendo tudo. Irmãos, aquilo que não faz o menor sentido para você, talvez Deus esteja pedindo você para fazer, talvez até está aqui, nesse grupo, talvez não tem nada a ver comigo, meu ministério é pastoral, eu acho que eu sou mestre, enfim. Deus está dizendo para você, olha, o Rei Jesus, ele veio numa forma que todo mundo achou que aquilo era uma loucura, quando ele dizia quem ele era. Ele disse, eu sou o Filho do Deus vivo. O tesouro ele carregava com ele. E sabe o que ele disse? Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que creem em mim farão obras maiores das que eu fiz. Isso é loucura. Eu não sei se você já ressuscitou alguém. Eu não. Eu falei, meu Deus. Coragem, chegar no velório e dizer, levante e anda em nome de Jesus junto. Mais loucura ainda é você acreditar que isso é possível. Porque é sobre esse estágio que nós vamos avançar, gente. Eu creio nisso. Eu creio que a gente vai aprender as bases para que a gente não se ensoberbeça, porque nós vamos ver muitos milagres na igreja. Muitos milagres. E se isso for o nosso foco, o nosso alvo, e não revelar o Criador, a gente pode se perder. Então, vamos para as bases. Você está se movendo a partir de que aliança?
Vamos ver aqui o que o autor vai falar sobre isso, que isso é muito importante. Infelizmente, há muitos cristãos que estão profetizando como se eles ainda estivessem sobre o sistema do Antigo Testamento. Aí, Mateus 5, ele destaca esse texto que eu quero ler, 43 a 45, vai dizer assim: Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Quem está falando aqui, gente? Jesus. Tá? Quem está falando aqui é Jesus. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que os maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Uma orientação que Jesus dá, falando aqui lá para os doutores da lei, porque queriam cumprir a lei. E Jesus, ele não veio só cumprir a lei. Ele veio revelar o Pai. Então, ele veio para tornar notório, visível, evidente aquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram. Tanto que em vários textos ele diz: olha, vocês mataram aqueles que me anunciavam, aqueles que falavam de mim. Então, o que ele está dizendo é que antes havia uma maneira de se mover, hoje existe uma nova maneira de se mover. Então, vamos para a página 15, ele dá aqui alguns exemplos de como os profetas da Antiga Aliança se moviam. Eu quero que você leia, você vai fazer isso com calma, e você vai ler esse capítulo todo. Se você é alguém que quer aprender realmente sobre o ministério profético, você não pode pular nada. Você tem que ser leal àquilo que Deus está te chamando para fazer, tá? Eu quero no primeiro, segundo parágrafo da página 15, o autor vai dizer: a nossa forma de entendermos a nova aliança irá determinar o nosso conceito de profecia no Novo Testamento. A antiga aliança ensinou a amar o próximo, odiar seu inimigo. Por outro lado, o mandamento do Novo Testamento, Jesus estava falando sobre uma nova aliança que estava sendo inaugurada por ele naquele tempo. Então ele diz: é amar a todos, mesmo as pessoas que não nos amam e que não amam a Deus. E talvez você se ofenda mais com isso do que quando alguém fala mal de você. Pois você é alguém que queira defender Deus, assim como Pedro cortou a orelha daquele centurião quando queria levar Jesus. O quê? De jeito nenhum. Peraí, pá, corta a orelha. E o centurião, você conhece esse texto? Então Jesus restaura, põe no lugar e fala para Pedro: você não está entendendo. Falou que Pedro estava atrapalhando o que Deus estava fazendo. Então, cuidado com a forma como nós comunicamos. O profético hoje é baseado na nova aliança da graça. O verdadeiro ministério profético, então, está destacadinho aí na página 15, né, incisa. O verdadeiro ministério profético está à procura do ouro no meio da sujeira na vida das pessoas. Lembre-se, terceiro parágrafo, lembre-se, o profético comunica o amor de Deus para as pessoas. Se estamos profetizando a partir de uma perspectiva da antiga aliança, vamos lançar palavras de condenação e julgamento. Eu não sei se você já recebeu alguma palavra assim, eu já. Que eu não saí nada animada, gente. Se o profético é para encorajar, para te consolar, para te edificar, e edificar é construir, eu saí de lá casada com aquela palavra. Eu nunca vi ninguém olhando para a sua forma caída e abatida e se animar. Não preciso, como profeta de Deus, como igreja viva de Jesus, dizer o que a pessoa está passando. Eu preciso dizer o que ela pode passar. Se a partir daquele momento ela ouvir quem está chamando ela, quem formou ela, quem colocou o tesouro dentro dela.
É isso que nós precisamos, irmãos. Quando o Senhor fala, ó, você quer tirar o cisco do olho do irmão, tem uma trave impedindo você de ver que o sangue de Jesus, ele comprou as pessoas para si. Não é sobre falar o que ela está vivendo. Quem faz isso são as escrituras. A palavra é viva e é mais cortante, mais penetrante. No momento que tiver com alguém que vai te pedir um conselho, ore a Deus, Senhor, me dá uma palavra, porque vai ser a palavra que vai confrontar e fazer separação. Que da sua boca saia palavras que a encorajam, que a fortaleça, que a renove, que a anime. E a minha oração é que a igreja, nós, sabe, já nos momentos dos nossos encontros de celebração dos cultos, a gente já vai chegar ali transbordando da glória de Deus. E quando nós vermos os incrédulos chegando, as pessoas que não conhecem o Senhor, elas vão encontrar com a gente e vai ver vida na gente, e vai ver alegria na gente, e elas vão querer isso. Isso é exalar o perfume de Cristo. Vamos virar a página, gente? Vai dar tempo. Meu Deus. Página 16, encontrando tesouros na vida dos pecadores. Então, 1 Coríntios 14, 24, isso aqui me impactou, gente. Vamos ver se quem é mais profético aqui vai entender. Mas, 1 Coríntios 14 vai dizer, mas, o apóstolo Paulo destaca esse texto para revelar o segredo do coração dos descrentes. Mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Preste atenção que ele vai esclarecer isso, tá? E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, o autor vai explicar o que acontece com essa pessoa que entra, que não conhece a Deus. Quando, a partir de um ambiente profético, o que está sendo revelado ali vai encontrar no coração dessa pessoa o verdadeiro motivo da adoração. Porque quando ela encontra pessoas que falam da parte de Deus, mesmo, olha só, mesmo seja uma palavra que talvez pareça trazer desconforto, eu já tive palavras que me trouxeram desconforto, mas nunca vieram com peso, porque foi baseada na nova aliança da graça. A graça é a medida de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, no segundo parágrafo, ele diz: observe essa passagem, que a pessoa que recebe a palavra profética não se arrepende, mas ela, lançando-se sobre o seu rosto, a Bíblia não diz, ela se arrependeu na hora e foi. Não, ela diz: lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus. A maioria das pessoas sabe o que está errado com elas, nós não precisamos dizer. A gente sabe, gente. A gente sabe como está fazendo algo que não é legal. As pessoas sabem, a eternidade foi colocada dentro do homem. Mas ignoram a grandeza que Deus colocou no interior delas. Este é o segredo divino de que a profecia serve para, você está me acompanhando aí? Identificar e chamar para fora as grandezas das pessoas. Aleluia! Jesus não morreu apenas para que nossos pecados fossem perdoados, mas entregou sua vida porque nós fomos destituídos da glória de Deus, como Romanos 3:23 vai dizer. A profecia traz às pessoas a revelação da glória que Deus atribuiu a cada uma delas. Aqui um outro texto, gente, que quando a gente começa a se relacionar com o Espírito Santo, ele vai trazendo outras ligações na palavra
e sempre você vai observar uma verdadeira profecia, ela tem uma base bíblica, ela tem uma palavra, não fora de contexto, mas uma palavra que o seu contexto revela o que Deus está comunicando para você. Então, em Romanos 8,14, se não me engano, a Bíblia vai dizer que há uma ardente expectativa na criação. O autor não falou isso aqui, quem me trouxe agora foi o Espírito Santo, me lembrando esse texto, porque talvez você tenha dúvidas. Mas você carrega a glória de Deus. Olha o que esse texto vai dizer. Ele diz, há uma ardente expectativa na criação, que aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. A Bíblia diz em Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já veio a sua luz, e a glória do Senhor resplandece sobre você. E aqui o autor vai tratar sobre o orgulho. E aí o orgulho não é porque você soube que você carrega a glória de Deus, é porque o orgulho já está aí dentro de você. E existem várias formas de orgulho. Tá? E o autor ele trata bem sobre essa questão, gente. Se você está entendendo, levanta uma mãozinha aí, faz um movimento, gente, que eu vou falando aqui. Isso, vamos chamar isso aqui de nuvem de glória, tá bom? Então faz uma nuvem de glória, isso você está entendendo. Amém. Você vai sair daqui animado. Você vai sair daqui resplandecendo. Esse é o reino do céu, meu povo. É um reino de paz, de justiça e de alegria. Que reino estamos comunicando? Aleluia. Quer ler mais? Não posso, gente. Vamos passar para outra página. O tempo voa. O ministério profético reconcilia o coração das pessoas a Deus. Então, seja que ministério for, seja o ministério do acolher, seja o ministério do louvor, seja que ministério for que você faça parte, você é ministro da reconciliação. É sobre isso. É sobre reconciliar o mundo com aquele que pagou um alto preço para comprar o mundo inteiro. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre comunicar esse amor. Uau! Quem me conhece aqui sabe que nas pregações, de vez em quando, eu falo, meu Deus, o amor. Esse amor, é sobre esse amor que nós viemos trazer luz. É isso que faz o ministério profético, tá? Ele reconcilia o coração das pessoas com Deus. Então, depois você vai ler o texto, tá? Que é esse texto que eu falei sobre sermos chamados como reconciliadores. Segundo parágrafo, ele vai dizer: o ministério profético nos capacita a participarmos do ministério da reconciliação, que foi atribuído a todos os cristãos. A todos os cristãos. E às vezes a gente quer fazer isso de uma maneira muito equivocada. As pessoas, elas não vão conhecer o amor de Deus sendo apontada daquilo que elas não conseguem fazer ainda, elas não dão conta de encontrar a grandeza dentro delas para deixar, por exemplo, que elas estão vivendo abaixo da perspectiva do céu sobre elas. A Bíblia diz em Hebreus 2, gente, aqui vem uma chuva de palavras, sabe? Para trazer conexões para você. Hebreus 2, depois você lê. Vai anotando aí, gente, anota. O que as Escrituras dizem sobre nós? Somos a descendência de Abraão, pela fé em Jesus. Nós herdamos as mesmas promessas. E todos que creem em Jesus devem viver nesse nível. Nesse nível. Então, nós procuramos encontrar esses tesouros apresentando o Ministério da Reconciliação. Vamos virar para a página 18. Isso é muito importante, porque isso causa muita dúvida. Talvez você diga, gente do céu, assim, já está trazendo tanta informação aqui para mim, está dando um boom na minha cabeça. Anota. Anota que eu creio que esses encontros aqui vão durar mais do que eu podia imaginar. Então, o Ministério Profético dos Últimos Dias. Tá? O autor começa dizendo assim, o Cris.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas Aí, ó. profetizarão. Moça, se for Opa, na rua, você podia pegar meu livro lá, né? alguém. Vamos ativar aqui. Agora, gente, eu estou me familiarizando com esse computador aqui. Agora eu estou esperta. Então, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. Vamos orar pelos nossos idosos que estão lá na conferência hoje, hein, gente? Daqui a pouco eles estão indo para lá. E também, no meu espírito, do meu espírito, derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e vapor de fumo, né? Fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui ele fala que nos últimos dias isso vai acontecer. O apóstolo Paulo, aqui, vamos ler aqui o primeiro parágrafo. O apóstolo Pedro conecta o último dia do derramamento do Espírito Santo com filhos, filhas profetizando, e ainda define esse acontecimento como sendo o grande e glorioso dia do Senhor. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes e têm continuado desde então. Estamos agora nessa estação, hoje é dia 8 de fevereiro de 2025, vivendo os últimos dias, não o último dia. Aquele grande, terrível dia, que é o dia do juízo. É sobre isso que o autor trata nessa parte do livro. Então, ele faz uma conexão que os últimos dias, os meus filhos, as minhas filhas, os meus idosos, todos experimentarão da minha glória. Eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Uau. E nós estamos vivendo esse tempo. Aí o profeta Malaquias, 400 anos antes do livro de Atos, o profeta Malaquias descreve um dia diferente, tá? Eu tô lendo aqui agora, terceiro parágrafo. Ele vai dizer: este é o dia do julgamento, que é descrito 9 vezes no Novo Testamento sozinho. Algumas passagens que tratam especificamente deste único dia do julgamento estão. Aí ele dá vários aqui, gente. Em Atos 17:31, em João 17:47, 2 Pedro 3:7, Judas 6:1, João 4:17. O autor ele vai trazendo todos os textos que tratam desse dia. Naquele dia, Deus é o único que julgará o mundo inteiro. Algumas pessoas têm tentado se livrar do dia do julgamento, todos juntos, simplesmente negando a realidade do inferno. Mas, para isso, teríamos que apagar seções inteiras das Escrituras e, basicamente, reescrever a Bíblia para evitar a realidade do dia do julgamento do inferno. Isso é real, isso vai acontecer. Só que nós não podemos nos mover nessa estação, porque nós não estamos nessa estação. Nós estamos na estação do derramado Espírito Santo sobre toda a carne. Tem um salmo que diz que assim como as águas encobrem o mar, assim o meu espírito, a minha glória encherá toda a terra. Deus está chamando você e a mim a comunicar essa glória que traz a cura, que traz o renovo, que traz a mente saudável, que traz a saúde no corpo, que traz a saúde familiar. Então, em resumo, lá no último parágrafo, ele vai dizer: afirmo que estamos vivendo nos últimos dias. Portanto, profetizamos de uma forma que reconcilia as pessoas com Deus, não impondo seus pecados contra elas. Muda para a página 19 agora, irmãos. Você tem o dever de casa de ler todo esse capítulo, se ainda não leu, e aí você vai acumulando coisas, gente. Não acumula. Amém? Que a gente vai para o próximo capítulo essa semana que vai entrar. O ministério profético pode mudar o coração das pessoas. Irmãos, isso é verdade. Eu quero dar os testemunhos, os exemplos
Deus já tem me feito caminhar nesse lugar há algum tempo. E aqui o nosso tempo é tão curtinho, mas eu quero compartilhar isso com vocês, para vocês entenderem do que o autor está tratando aqui. É algo que vai desconstruir. Desconstruir não é uma coisa fácil. Uma mentalidade, uma forma de pensar. Meu marido, a gente participou de uma conferência no final do ano passado e, e tinha uma sala profética. E eu sou em uma das nossas imersões, que também Deus já está gerando isso no meu coração, a gente tem uma sala profética. E lá as pessoas que entravam não conheciam, não faziam a menor ideia das que estavam entrando, porque estavam eram pessoas de vários lugares, né, de vários lugares do Brasil. E meu marido, ele foi a primeira vez que ele teve assim uma experiência com o profético. Então, alguém que, quando ele entrou nessa sala profética, olhou para ele e aguardou o Espírito Santo trazer algumas informações sobre o tesouro que estava dentro dele. E ele ficou muito impactado, porque a pessoa virou para ele e disse assim: eu vejo uma bicicleta. Olha só que loucura, gente. E ele e ela falou: você anda de bicicleta? E ele ama fazer isso. E já tinha muito tempo que ele não conseguia fazer, então a pessoa disse para ele, a profeta, né? Deus está dizendo que ama esse tempo que você vai pedalar e que você se conecta com o coração dele. Então, meu marido se quebrantou de um jeito. Ela não disse que fazia tempo que ele não ia, ela não disse as coisas ruins que ele não estava fazendo sobre aquilo. Por isso que o coração de quem está liberando a profecia precisa estar baseado na nova aliança da graça, que revela o tesouro. Porque nós ouvimos a impressão do Espírito sobre aquela pessoa e o que fazemos com ela. Ela poderia ter pego isso e ter trazido para algo que é ruim, e se ela tiver como base a velha aliança, talvez ela traga um julgamento, uma condenação, mas ali o Senhor queria destacar o tesouro. Então, o tempo que ele passa pedalando, Deus fala com ele, e ele fala com Deus. E ela falou, ele sente saudade disso. Ele sente saudade desse tempo. E ele chorou, se quebrantou. É sobre o ministério profético, é sobre mudar o coração das pessoas. É sobre mudar a perspectiva do que ela está vivendo, que talvez esteja abaixo da grandeza pela qual Deus a formou para viver. E aqui o autor, na página 19, ele fala, traz a história de Samuel, quando encontra com Saul. Então, quando ele vai ungir Saul, lá no finalzinho do parágrafo 2, gente. Então, Samuel, quando encontra com Saul, Saul vai dizer que como ele se via. Eu vou ler o parágrafo 2. Neste interim, Deus fala com o profeta Samuel que Saul está indo ao encontro dele para pedir sua ajuda para encontrar as suas jumentas. Surpreendentemente, ele deveria ungir Saul, rei de Israel. Quando Saul finalmente encontra o profeta Samuel, o profeta o informa que suas jumentas já foram encontradas. Então, Samuel insiste que Saul fique com ele até o dia seguinte, a fim de que pudesse dizer-lhe tudo o que estava em sua mente. Gente, isso está dentro das Escrituras. Porque Saul seria o rei desejado por todo o povo de Israel. Ver 1 Samuel 9:19. Saul fica espantado e diz para Samuel: acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Gente, preste atenção como ele se via, uma pessoa insignificante. Ele se via alguém que era o menor ali, como Gideão. Lembra da passagem de Gideão? Eu, o menor da casa do meu pai. Ei, preste atenção. O Senhor te fez para a realeza. Eu nunca vi alguém da realeza que vive em palácios.
se comportar, falando de si mesmo, coisas que não são verdadeiras. Porque a verdade é o que a Bíblia diz. E Saul foi escolhido por Deus naquele tempo para ser o rei de Israel. Gente, é ele que escolhe. E na hora que tem que tirar, ele que tira. Somos nós. Amém? Vira a página, gente. Vira a página que está quase acabando. Meu Deus, a hora já foi. Página 20. A grandeza promove o orgulho? Ele faz essa pergunta nessa página, lá embaixo. A grandeza promove o orgulho? Algumas pessoas acreditam que revelar a grandeza das pessoas é produzir nelas o orgulho. A verdadeira humildade. Gente, eu grifei. Olha aqui meu livro, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá cheio de lumicolo, pessoal. Tá todo rabiscado. E ninguém nunca precisa desse livro emprestado, porque eu faço assim com os meus livros, tá? Faço com a minha Bíblia. É para estudar, gente. É para estudar, é para escrever, para dizer uau. Eu boto carinhas, eu boto. Destaca para você? Anota. O Espírito Santo destacou, anota. Vai remoendo, vai meditando, vai trazendo a vida para aquela palavra. Então ele diz, o autor, algumas pessoas acreditam que revelar a grandeza das pessoas é produzir nelas o orgulho. Aí ele diz, a verdadeira humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. A verdade da graça de Deus torna um homem humilde sem desagradá-lo e exalta um homem sem envaidecê-lo. Jesus não se importava como era julgado, até pelos da sua própria casa, da sua própria cidade. Jesus não se importava. Ele sabia quem ele era. Também não se envaidecia quando alguém dizia, uau, que milagre, você é muito bom. Ele, não, bom é Deus. Deus é bom. Próprio Jesus. Presta atenção. Ah, se for para a política, vai corromper, porque a corrupção já está dentro de você. Deus quer que você ocupe lugares, e eu, para mudar a cultura de um lugar, de um país. O orgulho. Por isso que a gente precisa ter a base do amor e a profecia que o Dan destaca. Porque é sobre cooperar com o que o Espírito Santo está fazendo. Talvez você não entenda muita coisa, e o Espírito Santo vai te ajudar, se você, terminando essa aula, passar mais um tempinho com ele, para compreender aquilo que é realmente grande e que deve ter a sua atenção e o seu afeto. Há uma competição, gente, há uma competição mesmo, há uma batalha para que a gente foque naquilo que não é grande. Pelo contrário, é tão pequeno, já até foi vencido por Jesus na cruz. Aleluia! Gente, foca, coloca sua atenção, seu coração no que é realmente importante e grande. É revelar a glória de Deus. Revelar o tesouro que as pessoas carregam. Eu amo. Vamos pular para a página 21, gente? Já estou terminando. Eu sei que você vai para a praia, não sei qual que é o seu plano. Você vai para a conferência e veio para cá. Depois você lê todo esse capítulo maravilhoso. Então, é a expressão da verdadeira humildade. Nós vamos ler aqui que ele começa dizendo que há uma história interessante no capítulo 4 do livro de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho, conhece essa história? Sobre uma árvore linda sendo cortada por um anjo. Daniel interpretou o sonho, dizendo a Nabucodonosor, que aí o autor, ele abrevia aqui o nome dele, do rei, que ele iria enlouquecer por 7 anos por causa da sua arrogância e do seu orgulho. Ele se tornaria como um animal até que reconhecesse que Deus é o governador do mundo. 12 meses depois, o rei estava no topo do seu castelo, dizendo a si mesmo quão incrível ele era por ter construído a Babilônia com o seu próprio poder. Logo em seguida, ele enlouquece e se torna algo semelhante a um animal, morando nos campos e comendo grama. Após 7 anos,
sua sanidade retorna. Veja quais foram as primeiras palavras de Nabucodonosor assim que ele voltou a falar, ao invés de grunhir. Olha só, que loucura, ele ficou louco. E ele não falava. E quando ele volta a falar, olha as primeiras palavras do rei. Naquele momento, está lá em Daniel 4:36 e 37. Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra. Olha o que ele recupera: a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Embora o rei fale que voltou a glória, voltou a grandeza, voltou a majestade, o coração dele não era um coração mais orgulhoso e arrogante. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. A verdadeira humildade não é sobre não ter coisas boas, não. Ter que falar assim, o assado, não. A verdadeira humildade é reconhecer que Ele restaurou você para o seu lugar de habitação na forma original, no jardim. Eu recebi testemunhos semana passada. Nós estamos arrumando o jardim. Nós estamos trazendo, gente, a vida de volta para o jardim que foi tirado. Satanás fez isso. E agora, os filhos, eu e você, estamos comunicando que existe um reino, e nesse reino que habita dentro de nós é um reino de vida, muita vida, vida abundante. Não sei se vocês viram meus stories semana passada, não sei quem me segue aqui no Instagram, eu acabei de fazer a live com vocês aqui, aí tinha um passarinho no chão, meu marido pegou, tinham 2 passarinhos, irmãos a gente acredita, caíram do ninho, estavam com um machucado. Então aqui em casa começou um movimento para cuidar desses passarinhos. O Senhor me lembrou Mateus 6, quando ele fala: observem as aves do céu. O Senhor cuida delas com tanto zelo. Gente, eu vi tanto zelo no coração. Minha mãe que já está apegada aos passarinhos. Eu falei: mãe, uma hora ele vai embora, ele vai voar. Quando ele some, ela já fica: cadê o Delícia? Cadê o Delícia? Ela dá até nome. Estava no jardim. Cultive o seu jardim. E a beleza dele, você vai começar a ver a beleza do jardim. Você não vai precisar trazer borboleta, a borboleta vai vir, porque tem um jardim, tem um lugar saudável para ela habitar. É o habitat natural, sabe? Você foi feita para um habitat natural, que é essa vida cheio de graça, cheio de favor de Deus. Amém, gente? Eu não sei quem fez a tarefa, tem aqui perguntas para meditar. Então, eu quero te incentivar, antes de você passar para a próxima lição, essa semana, né? Nós vamos passar para segundo capítulo, que vai falar de profetas e profecias, já vai tratar o que é um e o que é outro. Tem diferença? Tem. Nós vamos conversar na semana que vem sobre isso, mas eu quero te encorajar a responder as perguntas. Responda, gente, faz com zelo. Já que você está aqui, você está participando, deixa o Senhor fixar isso em você, que cada vez que a gente escreve, a gente vai... Ó, o meu está todo escrito aqui. Qual é o principal propósito do ministério profético? Então, revelar o alto valor e o potencial divino que Deus dá às pessoas. O preço que Jesus pagou na cruz determinou o valor das pessoas que ele comprou para si. Esse é o principal propósito do ministério profético. Do que fomos destituídos?
quando pecamos? Alguém respondeu, gente? Respondeu? Quem quer responder aqui? Talvez a gente passe um pouquinho, se você tiver horário e precisar sair, tudo bem, mas eu Nós quero... O respondemos. que que só... Eu e a minha esposa Claire respondemos. Ah, então, Colocamos que sim. do que fomos destituídos quando pecamos? Da comunhão com Deus. Isso. Da glória de Deus. Da glória de Deus. Somos destituídos da glória de Deus. E quando ele restitui, ele traz o que foi perdido. E Nabucodonosor disse, me foi devolvido. Aleluia. O 3, quem quer responder o 3? Quais são os segredos do coração das pessoas, gente? Quem entendeu isso? Quem escreveu? Deus aqui existe no coração delas. Picotou, Alexandre. Repete, por favor. Eu coloquei que é a nobreza, né, que existe dentro do coração da pessoa. Isso, que elas podem estar vivendo abaixo desse nível, dessa grandeza, né? Elas podem estar vivendo um nível inferior. Quem tem que viver no nível inferior é Satanás, que está nesse nível. Você tá, e eu fomos restituídos da glória, né? Saímos desse lugar do Império das Trevas e fomos transportados para o reino dele para viver à altura do que ele conquistou para si. Ele te comprou para si. Então é isso mesmo, este é o segredo divino, né? Que a profecia ela vai identificar e chamar para fora as grandezas das pessoas, o que ela carrega. Então, quando você for profetizar, ouça o Espírito Santo. E se for na nova aliança da graça, ela vai sempre trazer essa grandeza, ainda que a pessoa tenha que fazer concertos. O meu marido, ele entendeu que ele não estava mais tirando esse tempo, mas a pessoa não falou isso, que ele não estava mais tirando esse tempo. A pessoa falou Tremendo. que Deus estava com saudade dele. Olha, gente, isso não é demais? Eu fiquei impactada. Quem quer responder o 4, gente? A gente ir caminhando para o final, talvez a gente passe hoje uns 15 minutinhos. Qual é a diferença entre os últimos dias e o último dia? E qual o impacto que isso traz no ministério profético? Cara com dúvida? Quem quer responder? Está inseguro? Gente, aqui não tem certo e errado, que a gente está aprendendo. A gente está aqui para compreender melhor. Eu só tive dificuldade de compreender o impacto que isso traz no ministério profético, apesar que eu estava um pouco cansada, né? De repente não consegui. Uhum. Os últimos dias vai remeter aos dias gloriosos e grandiosos que viveremos. E o último dia é aquele grande dia e terrível. Isso. Alguém colocou diferente? O que acontece? Pode falar? Pode, claro, não. Ah, tá. Essa resposta ela é bem pessoal, né? Assim, não é bem pessoal, mas é bastante pessoal, né? Esse final desse impacto. Porque, na verdade, o impacto aqui é como cada um vê essa situação, né? Porque, no caso aqui, ele diz o seguinte, que no Antigo Testamento, a profecia era aquela coisa mais bruta, né? Era aquela coisa sem amor, né? Era aquela coisa agressiva. E o Novo Testamento, no caso, né? A profecia nos dias atuais, né? Que no caso aqui o dia terrível, o dia do Senhor, quando chegar o dia do julgamento, né? Mas os dias atuais são os dias em que a gente está vivendo, né? Então assim é um pouquinho pessoal, né? Que eu entendi isso. Tá. Agora o impacto é a gente não profetizar ou não viver pela antiga aliança, né? E viver pela aliança do Novo Testamento, que no caso é o amor, como você falou bastante, né? A gente não deve julgar, conforme foi o seu próprio marido, né? Essa questão havia de não ter o amor aí, né? De falar, porque eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas eu venho de uma denominação, e sempre foi na vida, mas eu muito nas assembleias, né? Falam muito sobre profecia. E é muito comum a gente ouvir aquela profecia agressiva, né? Este é o Senhor dos dias, onde você vive desta pecado, você acredita fazer aquilo, né? A gente associava a profecia a isso, né? Eu, pelo menos, tinha essa ideia, né?
não tinha uma ideia tão clara desse amor e que isso não deva ser assim, né? Então, a minha mentalidade agora está mudando, né? Eu Glória sei a que eu Deus. não devo fazer assim, que não deve ser assim. Não é que seja errado, não é errado, mas não deva ser assim à luz do Novo Testamento, né? Que é a luz da graça, que você está falando bastante, né? Quando a Isso. graça chega, ela muda essa situação, né? Ela nos dá uma ótica diferente dessa mesma coisa, né? Ou seja, as pessoas sabem dos seus erros, né? E não é porque Deus está te mostrando que você tem que revelar aquilo, tem que revelar como é que ela pode passar por aquilo sem necessariamente jogar aquilo nos olhos dela, no peito da pessoa, né, por assim dizer. Então, assim, essa é a diferença, né? Não sei se me fiz entender, mas do que Vale eu sim. consegui entender. E para mim tem sido muito bom, tem sido dias maravilhosos de estudo. Eu tenho crescido bastante, tenho conseguido descortinar muita coisa, né? Tirar muitas escamas dos olhos, né? Muitas coisas que a gente tinha como uma certeza absoluta, né? Mas que não é bem assim, né? E essa graça ela é muito maravilhosa por isso. Ela Amém. consegue Obrigada, trazer esse irmão. amor, Amém. né? Muito Obrigada. legal. Isso. É, eu entendi, eu amei que você trouxe o exemplo no final, porque o impacto é exatamente o que causa no coração das pessoas que não voltam nunca mais para a igreja. Porque receberam uma palavra que o profético não é eis que te digo, ou Deus está dizendo, por isso que a gente precisa ter essa base aqui como protocolo para nos mover e entender que se o amor é paciente, a profecia é paciente, se o amor é gentil, a profecia é gentil. Então, a bondade de Deus é que vai convencer o homem lá em Romanos 4, vai falar isso, que a vontade de Deus é que leva a pessoa ao arrependimento. Quando a pessoa tem um impacto com o amor de Deus, é impossível permanecer do mesmo jeito. Então, a igreja, e aí o profético, tem algumas pessoas que realmente não querem nem ouvir falar, por quê? Porque há um movimento, muitos de igrejas mais, talvez, neopentecostais, eu, né, sei que tem algo que também tem genuíno, mas existe muita coisa que vai colidir com a nova aliança da graça, vai colidir com o que o próprio Jesus veio ensinar. Então, esse ponto, gente, depois eu vou colocar lá no grupo um texto daquilo que o próprio Jesus fala para os discípulos quando eles quiseram derramar fogo do céu. Está aqui nesse livro aqui, em algum momento a gente vê. Quando ele chegou num lugar onde não queriam aceitar, ouvir ele. Então, se eu não me engano, foi Pedro e João, disseram, Senhor, vamos mandar fogo do céu, acabar com esse povo. E o que que Jesus falou? Vocês não sabem E qual espírito? de que espírito vocês É, pertencem. Quando nós profetizamos a partir da antiga aliança, nós não estamos no espírito certo. amém. É Então, verdade. assim, irmão, eu fico feliz que está trazendo a revelação do que é a igreja profética a partir da aliança que nós devemos nos mover agora, que é a partir da nova aliança da graça. Obrigada pela sua participação, irmão. E o quinto, gente? É o quinto? É. Então, o impacto é isso, tá, gente? O impacto é gente que não quer voltar, não quer nem ouvir falar em igreja. Eu tenho várias pessoas que eu conheço, vários, você também deve ter. Então, vamos para o quinto. O que é verdadeira humildade? Quem pode falar para mim, gente? Pode me dizer aqui, o que você Eu? acha que é? Eu só vou pedir para não Ah, se estender, meu irmão, não, vou para a ser gente bem rápido. não ficar muito tempo. Humildade, enfim, é sempre colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas, acima de tudo, não se exaltar, não viver se vangloriando, né? E, acima de tudo, Deus. E reconhecer quando se erra, reconhecer quando se tem que fazer conserto com Deus, e estar sempre seguindo a direção de Deus em tudo aquilo que for fazer. Eu penso dessa forma. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Como está na palavra, e todas as outras coisas serão acrescentadas, principalmente no ministério, em algum ministério que a pessoa esteja servindo. Em primeiro lugar é Deus, nunca eu, porque Deus vai falar, então muitas vezes a pessoa não quer ouvir, né? O profético, muitas vezes não são bons, são alertas, e, em primeiro lugar, a gente tem que se olhar para dentro e tentar fazer conserto com Deus.
em muitas coisas que às vezes a gente nem tem noção que está errando. Então a gente tem que respeitar o irmão que profetiza para nós, sempre em Deus, claro, que não profetada, mas sempre receber e refletir na palavra, para poder concordar, não de imediato, mas muitas vezes causa o impacto que causou no Meirelles, né? Porque é de imediato, e muitas vezes não é. As pessoas, o inimigo cega os nossos olhos até para nós vermos onde nós estamos errando, onde precisamos fazer conserto com Deus e com pessoas, que às vezes nós erramos com pessoas e Deus não se agrada. Isso. A humildade, obrigada, irmã. Amém. Nada, nada. A irmã falou sobre buscar em primeiro lugar o reino do céu. Quando a gente vê o autor falando, a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas em si mesmo. Talvez você tenha uma dificuldade, alguém aqui carregue algo que Deus está pedindo para fazer e você diga, eu não tenho condição. E Deus está dizendo para você, você tem. Porque é sobre o outro. É sobre o que muitos que estão aqui precisam. Eu preciso. Eu recebi algumas palavras, sonhos, né? A gente vai lá na frente falar de sonho. Eu recebi alguém que teve um sonho. Talvez ela tenha ficado, meu Deus, eu compartilho ou não compartilho? Meu Deus, isso vem do Senhor, não vem do Senhor. Isso é coisa minha. Olha, o fruto, a árvore nunca vai comer do seu próprio fruto. É para o outro. E me edificou, testificou, confirmou. Então, o reino do céu é sim fazer a humildade, a verdadeira humildade, é a dependência, a rendição. Quer dizer, olha, realmente, sabe, capacidade humana, por isso que ele diz, eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias. Aquelas que não são, para reduzir a nada, aquelas que são, para que a glória seja vista em nós. Amém, gente? E o último, a partir de quem você foi, a partir de quem você foi modelado quando foi formado? Uma pergunta muito importante. Talvez seja a mais importante de todas que estão aqui. Por quê, gente? Fala, quem está falando aqui? Fátima. Oi, Fátima. Então, eu respondi que nós fomos modelados pelo Espírito Santo e fomos formados por Deus. Quando a Bíblia diz que nós, ainda informes, né, lá no ventre da nossa mãe, nós fomos formados pelo Senhor. E a partir do novo nascimento, nós fomos modeladas pelo Espírito Santo. Amém, amém. É isso. Ele é o modelo, Jesus é o modelo, né? O texto vai dizer lá que Jesus sentou na cadeira. Eu amei, gente, porque eu tenho uma filha artista, né? Então, ele fala assim: olha, se o autor daquela obra é criticado que não ficou bom, né? Se a obra não ficou boa, né? Ó, a pintura foi feita, pintou, tá. Ah, olha só, isso aqui não tá legal, não. Esse jeito aqui, E aí, você tá falando mal de quem? Do artista. Quando você fala mal da obra, você está falando mal do artista. Quando criticamos a obra, estamos criticando o artista. Perfeito. Quem nos fez, a Fatinha lembrou aqui o Salmo 139, nós fomos formados no ventre da nossa mãe, quando nem um dia ainda havia. Quem fez isso? O Deus. Senhor. Então, olhe para as pessoas e contemple a obra. Olha aqui para os quadradinhos. Olha que obra. Ah, não é perfeito. Não, mas olha, deixa que o autor corrija o que precisa. Quem é o artista é ele. Ele que pintou a obra. Ele que vai fazer isso. Ele que vai trazer as correções para a obra de arte que é dele. Você e eu somos obra de arte do nosso Pai, o maior pintor do mundo. Amém, gente? Aleluia. Obrigada, Fatinha, pela sua participação. Agora, essas perguntas para discussão em grupo nós não vamos fazer, mas você tem esse dever de casa, de sentar, de repente, com pessoas da tua casa. Que grupo é esse? Não sei. Junta aí com mais dois, começa a multiplicar, irmão. Eu vim da escola querendo multiplicar, e aí Deus multiplicou mesmo, que foi crescendo esse grupo. Agora você pode pegar isso, gente, estou aprendendo isso aqui, vamos fazer isso aqui comigo. Chama o irmão, chama alguém que você caminha, chama a família. E a aplicação para a vida essa semana.
Pense em uma pessoa na sua vida com quem você tem mais problemas. Tá? Agora gaste um tempo orando por ela. E peça ao Espírito Santo para revelar a você um aspecto da glória de Deus que ele determinou na vida dessa pessoa. Agora diga para a pessoa o que você vê e observe os efeitos dessa afirmação na relação de vocês. Já fiz isso, irmãos. É poderoso. É poderoso. Deixa o Senhor te ajudar com isso, porque não é fácil. Imagina. Não é. Mas é possível, porque sim, tudo é possível ao que crê, e nós cremos que esse estudo vai nos levar a um novo patamar no relacionamento com o nosso Pai. Amém, gente? Antes da gente terminar, a gente orar, eu quero pedir você para printar essa tela, acho que eu não consigo fazer isso, para a gente ter depois também as carinhas e a gente conhecer um pouco quem está aqui, porque às vezes eu não consigo ver todo mundo, gente. A gente não consegue se concentrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. E tirar e fotografar, para a gente também orar uns pelos outros, pela capacidade de compreensão, porque isso é muito importante, né? A revelação, o poder de Deus está na revelação, gente. Nessa revelação, é sobre essa revelação esse tempo, que está no coração de Deus, porque nós estamos, sim, nos últimos dias. Haverá um dia, será o grandioso dia, né? O terrível dia, o dia do juízo, ainda não chegou. Estamos no tempo do derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. Amém? Amém. Faz uma nuvem de glória, que se essa aula te abençoou. Faz uma nuvem de glória, se você conseguiu compreender. Bom, tem muitas câmeras fechadinhas, mas quem está aqui no ao vivo, Liz, a Egídia, a Lilene, vamos seguir juntos até o final. Vou colocar no nosso grupo, gente, essa semana eu vou colocar as datas dos nossos encontros. No carnaval, sábado, a gente não vai ter encontro. Tem mais um outro dia que também no sábado eu vou estar ministrando numa vigília, na sexta-feira em Seropédica. Eu não vou poder fazer essa live de manhã. Não sei nem se a gente não vai ser arrebatado ali para a glória. Não sei nem o que vai acontecer. Então, eu vou colocar os dias certinhos que nós vamos nos encontrar aqui, para você se organizar também. Amém? Deus é um Deus de ordem, a profecia se move com ordem, tudo no seu tempo. E quem não leu ainda, Amor e Profecia, por favor, essa leitura é obrigatória para que a gente tenha maior compreensão. Amém? Nós vamos ler, então, essa semana, o 2º capítulo, e vamos discorrer aqui. Passamos um pouquinho. Tudo bem para vocês esse horário? Talvez a gente, nesses primeiros capítulos, eles são mais densos, eu estive vendo, os outros mais suaves, talvez a gente precise estender só um pouquinho aí, de 20 a 30 minutos. Tudo bem para você, para esse tempo da gente crescer? Também ouvir um pouquinho, compartilhar dos nossos irmãos, tá? Porque é só assim eu vou saber como vocês estão conseguindo assimilar. E podem me mandar mensagem, viu, gente? Eu deixo o grupo aberto. Aí vocês põem propaganda, vocês começam, aí eu fecho, para a gente não se perder, para a gente não perder as mensagens importantes, as datas, as informações. Vamos focar o grupo para a gente compartilhar, porque eu creio que você vai começar a viver de uma maneira extraordinária, como o céu está preparando para nós nesse tempo. E compartilhar é muito importante os testemunhos. Então, edifica a nossa fé. Vamos fazer isso, tá? Quando o tempo do grupo aberto, vamos focar em trazer também, ou tirar dúvida. Estou ali disposta, gente, para poder ajudar você nessa compreensão, que pode ser dúvida também de outra pessoa. Alguém colocou aqui, olha, eu já comecei a viver a Rosemary. Já começou, minha irmã, a viver esse tempo de milagre. A gente vai ter muitos milagres, gente. A gente vai entrar num tempo de muitos milagres, mas o Senhor está preparando o nosso coração para que não haja esse orgulho, não haja essa soberba, não haja esse sair, né, dessa linha que é muito tênue, né? A nossa natureza humana, ela pode querer tomar esse lugar, e o Senhor, Ele quer limpar a gente da velha natureza, quer limpar da velha aliança que a gente se movia. A gente carrega muita coisa de outros ministérios. O Senhor está limpando a gente, está tratando as raízes
para então a gente viver esse extraordinário de ressuscitar os mortos e de ver perna crescendo e de coisas sobrenaturais extraordinárias que vai voltar para as igrejas. Já está acontecendo em muitos lugares. Amém? Eu quero fazer parte disso com o Espírito Santo. E você também? Amém. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse encontro que estava na tua agenda, Senhor. Cada um que veio, por cada um que compartilhou, cada um, Senhor, que tem se dedicado, Senhor, a esse estudo que é tão desafiador, Senhor. O Senhor sabe o quanto é difícil para nós compreendermos o que é eterno. E o Senhor nos encoraja a atentando para aquilo que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Pai, trabalha o coração de cada um e dá a ele, Senhor. Dá a ele, Senhor, a sensibilidade que somente o Teu Espírito Santo é capaz de dar para compreender, Senhor, e ver no interior da sua família. Eu profetizo isso. Em nome de Jesus, você vai ver os tesouros no coração do seu marido, no coração dos seus filhos. Você vai trazer para fora, você vai chamar a existência quando você disser para ele quem ele é, quem ele foi formado, então você vai ver um mover sobrenatural de transformação, de mudança, aquilo que ficou entulhado em lixos que talvez você e eu até cooperamos, mostrando para a pessoa o lixo, o Senhor vai mostrar a glória, o Senhor vai mostrar a vida, o Senhor vai mostrar através de você que sim, essa pessoa e você é alguém grandemente favorecida porque carrega o tesouro. Pai, muito obrigada por esse tempo, eu sou muito grata a Ti, porque eu sei que grandes coisas o Senhor está escrevendo para a igreja no Brasil. Obrigada por nos escolher, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Tchau. Nos vemos no próximo sábado. Vamos conversando, vamos compartilhando, vamos nos alegrando aí com tudo que nosso Pai está fazendo. Fiquem atentos, gente, que eu devo fazer uma live essa semana. Eu vou colocar lá no grupo, Amém. convidar o povo para nós irmos juntos. Amém? Amém. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, bom dia, graça e paz. Tchau, valeu. Bom dia, Deus Bom dia, grupo. Bom abençoe. dia, turma. Uma semana abençoada para todos nós. E até sábado. Amém.